Oi, gente, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre um terceiro ramo da Seguridade Social. E aqui eu quero te explicar de uma forma clara, com um linguajar simples para que você entenda. A Seguridade Social no Brasil, ela é composta de 3 pilares. A Previdência Social é um pilar. E quando se fala em Previdência Social, você já deve saber, porque tudo que eu trago aqui no meu Instagram gira em torno da Previdência Social, que é tudo que se trata desses benefícios previdenciários, das prestações do INSS, tudo que envolve o INSS está dentro da Previdência Social. O segundo pilar é a assistência social e o terceiro pilar é a saúde. Esses 3 ramos compõem a Seguridade Social do Brasil, que é um conjunto integrado de iniciativas do poder público que visa assegurar para você e para mim a previdência social, a assistência social e a saúde. Para se ter direito aos benefícios previdenciários, você precisa contribuir. A previdência social ela é contributiva. Você contribui para estar assegurado. A assistência social ela é gratuita, mas ela só é para aqueles que dela necessitam. E a saúde é gratuita. É um dever do Estado, é um direito de todos nós e um dever do Estado. Por que eu estou voltando e falando essas explicações aqui teóricas? Porque eu recebi uma pergunta que trata exatamente da saúde, desse pilar da Seguridade Social, e eu resolvi transformar a resposta dessa pergunta nesse vídeo. Você sabe, e se você não sabe, eu estou aqui para te informar, que o SUS, o Sistema Único de Saúde, existe um rol de medicamentos, uma lista de medicamentos descritos em uma portaria. Esses medicamentos que constam ali naquela lista são medicamentos que o SUS é obrigado a fornecer para a população. E a pergunta que veio até mim é a seguinte: muitas vezes a pessoa é diagnosticada com alguma enfermidade e o médico ali prescreve um medicamento e aquele medicamento não consta nessa lista de medicamentos em que o SUS é obrigado a fornecer para a população. O que fazer quando você é diagnosticado com uma enfermidade? O médico prescreve um remédio, a pessoa não tem dinheiro para comprar aquele remédio, seja um remédio de alto custo ou de médio custo ou até mesmo de baixo, porque muita gente não tem condições de comprar um remédio. E aí aquele remédio não consta nessa lista. A pessoa vai na Secretaria de Saúde e ela volta ali com um papel na mão, com uma negativa da Secretaria de Saúde, onde informa: olha, esse medicamento não consta na lista, no rol de medicamentos em que o SUS fornece gratuitamente para a população. A pergunta é: eu posso ajuizar uma ação requerendo o fornecimento desse medicamento? O juiz ele pode obrigar o município, o estado ou a União Federal a fornecer esse medicamento que não consta no rol dessa lista de medicamentos gratuitos? A resposta é sim. O juiz ele pode sim obrigar o estado, o município, seu município que negou, ou até mesmo a União Federal a fornecer esse medicamento para você gratuitamente, mas desde que cumprido requisitos. E existem 3 requisitos para que o juiz atenda o seu pedido e obrigue os entes federativos a lhe fornecer esse medicamento. Pega o papel e caneta e anota, porque isso é muito comum nos nossos dias. É muito comum uma pessoa ser diagnosticada com alguma enfermidade, o médico prescrever um medicamento, a pessoa ir na Secretaria de Saúde requerer o medicamento e ser informada que aquele medicamento não consta nesse rol de medicamentos em que o SUS é obrigado a fornecer gratuitamente, o município é obrigado a fornecer gratuitamente. Primeiro requisito: laudo médico. Tem que ter um laudo médico, mas não é um simples laudo médico, não. Esse laudo médico, ele deve ser expedido pelo médico que te acompanha e deve ser um laudo fundamentado. O que é fundamentado? Um laudo bem explicado, onde o médico mostra ali, explica que esse medicamento que você está pleiteando, que você precisa, esse medicamento ele é imprescindível, ele é essencial, ele é único para a cura da sua enfermidade, para o tratamento da sua moléstia.
Então, esse laudo ele deve existir, tá? Expedido pelo seu médico, fundamentado, explicando que você precisa daquele medicamento e que não há outro medicamento senão esse para o tratamento da sua enfermidade. Segundo requisito, não ter condições de arcar com o custo do medicamento. Você tem que comprovar para o juiz que você não tem condições financeiras para comprar o medicamento. E como que você comprova isso? Com a sua carteira de trabalho, mostrando quanto que você ganha, mostrando se existem mais pessoas no seu grupo familiar que trabalham. Se trabalham, mostrar claramente para o juiz a renda de todo mundo que compõe aquele grupo familiar e demonstrando para o juiz que mesmo todo mundo trabalhando, o mesmo valor daquela renda, ainda assim você não teria condições de custear o medicamento. Então, primeiro requisito, laudo médico fundamentado, comprovando que aquele medicamento é imprescindível para o tratamento da sua doença. Segundo requisito, você tem que comprovar que você não tem condições financeiras para comprar aquele medicamento prescrito. E o terceiro requisito é que aquele medicamento ele tem que ter registro na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Você sabe que para um medicamento ser comercializado no Brasil, ele precisa ser registrado na Anvisa, né? Precisa ser autorizado pela Anvisa. Então, esse medicamento ele tem que ter esse registro na Anvisa, ele tem que observar os usos autorizados por esta autarquia. Tudo bem, gente? Então, esses são os requisitos. E aqui é muito comum as pessoas reclamarem disso, né? Serem diagnosticadas com enfermidades, médico prescrever medicamento e, né, na Secretaria de Saúde do seu município, do estado, e voltar com uma negativa. Não, esse medicamento a gente não pode fornecer porque ele não consta dentre os medicamentos que o SUS é obrigado a fornecer gratuitamente. Então, fique atento, analise se você se encontra nessa situação, avalie se você preenche esses 3 requisitos. Se você preencher, você pode sim ajuizar uma ação contra os 3 entes, contra a União Federal, a nível federal, contra o Estado, seu Estado, Estado de Minas Gerais, Estado do Espírito Santo, Estado do Rio de Janeiro e contra o seu município, município de Governador Valadares, município de Belo Horizonte, município de Frei Inocêncio. Então, o seu município também entra. Os 3 entes são responsáveis solidariamente pela saúde. Então, você pode ajuizar uma ação contra os 3, pode colocar os 3 lá no polo passivo, os 3 como réu para poder fornecer esse medicamento gratuito, seja de alto custo ou não. E um outro detalhe, pessoal, que às vezes a gente fala medicamento e às vezes nós esquecemos de alguns insumos que também podem ser pleiteados na via judicial. Um exemplo, uma criança que tem alergia à proteína do leite de vaca e não pode tomar o leite, né? Então, ela precisa de um leite especial para complementar a amamentação. Ela pode pedir, existem leites aí, alimentos, né, especiais que têm alto custo, que muitas vezes uma família não consegue adquirir esse leite para complementar a amamentação, a alimentação daquela criança, e hoje também se pleiteia isso na via judicial, né? Às vezes a gente só no remédio em si, né, no comprimido, numa injeção, e esquece também desses alimentos que são especiais e imprescindíveis à saúde de uma vida. Tudo bem? Então, vamos recapitular aqui, respondendo a pergunta: o juiz pode obrigar o Estado a fornecer um medicamento para mim de forma gratuita? Sim, desde que obedecidos 3 requisitos. Um laudo fundamentado pelo médico que te acompanha, demonstrando a imprescindibilidade, demonstrando que aquele medicamento é essencial para a cura e para o tratamento da sua doença. Segundo, você tem que comprovar que você não tem condições de arcar com os custos daquele medicamento. E terceiro, o medicamento tem que ter registro na Anvisa. Pessoal, compartilhe esse vídeo com quem precisa saber dessas informações. Comente, curta e me ajuda a divulgar essas informações. Forte abraço!